Estamos começando mais um Trade Podcast, nosso terceiro Trade Podcast. E esse podcast ele já vai começar sendo muito especial para nós, né? Nós falamos no nosso primeiro que nós teríamos o nosso objetivo de trazer pessoas, empresas, ex-clientes aqui da nossa cidade, mas também que nós íamos ter convidados aí do Brasil inteiro. E hoje nós estamos trazendo um convidado muito especial, um parceiro nosso, um especialista em padaria, né? Formado em gastronomia, administração, e aí nós vamos psicologia, ele é coach, mas essas coisas, tanto nós quanto ele, a gente gosta de deixar aí de lado, né? E vamos falar um pouquinho aí com o Leandro Tomé, e especialista em padaria aí há mais de 30 anos. Bom dia, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui para a gente explorar um pouquinho do campo de padaria. Um campo muito bom de se conversar. Leandro, vamos começar aí, né, apresentando quem é o Leandro Tomé, quem é o Santomé, a empresa Santomé, né? A empresa Santomé. E aí eu já vou também aproveitar aí e já mandar um abraço pro seu irmão, né? Luciano Tomé. Eu queria que ele tivesse aqui para relembrar lá as histórias antigas nossas no Facebook, eu ia dar um suco Del Valle para ele, né? Mas aí eu gostaria que você apresentasse quem é o Leandro e quem é a empresa Santomé, né? Muito bem. O Leandro é um profissional de padaria que começou em padaria aos 9 anos de idade. Fez o trabalho contrário de muitas pessoas que vão para a faculdade e depois para chão. Eu com o meu irmão Luciano, nós começamos em padaria pequenos, estudamos, nos formamos, vimos a necessidade do mercado, após trabalhar anos como técnicos, de ter uma forma diferente de atender o cliente. Entender as dores deles e chegar com a solução. Aí montamos a Santomé em 2014 e de lá para cá estamos pelo Brasil todo dando treinamento e resgatando a profissão padeiro e confeiteiro. Qual que é a cidade natal de vocês, né? Piracicaba. Piracicaba? Piracicaba. Ah, não vou arriscar não, né? Cantar a música não, né? O Rio de... Mas se é música, você podia cantar, pode né? Pode ser Piracicaba, que eu adoro tanto, né? Essa é maravilhosa. Né? Mas hoje... Então você vem falar para nós que a Santomé ela iniciou em 2014, mas desde quando você é padeiro? Desde 86, com meu irmão. A Santomé, sim, em 2014. Agora, no ramo de panificação, eu já tenho 32 anos, meu irmão uns 35 para 37. E de lá para cá a gente não parou mais. Cada vez evoluindo, aprendendo, que é um ramo que a gente aprende muito com os próprios amigos técnicos, cursos, e é muito importante sempre estar atualizando nesse ramo. Então ela iniciou com uma grande necessidade que existe até hoje, né? Sim. De ampliar aí, né, todo o leque do que... A padaria não é só o padeiro, não é só ali o fazer, o confeiteiro, não é só a balconista, né, que ontem a gente estava até conversando em Sacampo, que nós fomos visitar alguns clientes. A padaria vende, né? A padaria tem que ter o vendedor ali, então não é só o padeiro que está lá atrás quieto, não. Então vocês viram a necessidade, tanto aí geral, né? E principalmente de qualificação ali na parte da produção, né? Profissionais, tanto na parte de vendas, atendimento, quanto na parte de produção. O que acontece muito hoje? Vamos colocar aí há uns 10 anos para cá, o mercado foi tomado com as indústrias de congelados. O congelado não é ruim, ele traz muita comodidade pro dono da loja, dono da padaria. Mas na contramão disso aí, ele baixa muito a rentabilidade do setor, que é um setor que traz muita rentabilidade, tanto para a padaria ou para o mercado, além do atrativo que é a padaria. Como eu sempre falo, o cliente da padaria, ele vende 1 a 2 vezes por dia, 7 dias da semana, 30 dias por mês na padaria. E com isso você pode trazer o ciclo de cliente dentro da sua loja, aumentar o fluxo
e aumentar a rentabilidade com o ticket médio. Então, um setor que ele é bem investido, ele traz um resultado muito rápido. E a padaria é o único setor que ele traz uma margem acima de 100%. No mercado, lugar nenhum traz isso aí. Mas qual que foi ali, vamos ver uma palavra aqui, qual que foi o fogo, né, que fez criar ali, fundar a São Tomé? É por causa ali, igual você falou, os pães congelados, ele vem sim sendo... Foi importante, né? Ele é importante ainda, mas lá no início ele foi importante porque eu vejo como consultor aí na área também de muitos anos, eu vejo que teve uma crise, né? Igual nós tivemos ali a pandemia, ela teve uma crise de falta de mão de obra ou de revolta ali de padeiros, de confeiteiro, e aí surgiu essa necessidade e que foi encaixando ali. Mas na onde que entra dentro disso tudo essa fundação ali, essa criação da São Tomé? Foi por qual anseio, né? O que brotou lá dentro de vocês montar a São Tomé, uma empresa de consultoria, tudo isso que nós falamos aqui? Um dos motivos que eu conversei muito com o Luciano é a gente não deixar a profissão padeiro e confeiteiro morrer, que hoje é uma profissão em extinção. Ao longo dos anos, acabou. Quando a gente começou em padaria, era mestres confeiteiros, mestre padeiro. E com o tempo isso foi se acabando. E também é uma profissão que ela é muito judiada para o profissional. De segunda a segunda, tinha muito trabalho à noite, muita gente não queria mais, sem contar o salário baixo que era da padaria. E muitos migraram para as empresas que davam mais condições disso aí. E com isso, dando curso nas ruas, tanto eu quanto meu irmão, nós vimos que não tinha mais profissional. E nós trabalhamos com empresa terceirizada, não podíamos fazer nada mais do que era contratado pela empresa. E nós montamos a São Tomé para poder resgatar a profissão padeiro e confeiteiro, dar treinamento, formar novos profissionais, como a gente vem fazendo ao longo dos 7 anos. Estamos na rua aí com a São Tomé, formando pessoas, resgatando e mudando a vida de muitas pessoas. Isso é o mais importante de tudo. Sim, então, valorizar a profissão, né? É aquilo que eu falei lá. O padeiro não é ficar lá no cantinho dele, não, só fazendo pão ali, a confeiteira, o padeiro confeiteiro, né? Que tem tudo isso que nós sabemos aí, né? Tem um padeiro que é confeiteiro, tem uma confeiteira que ela é padeira, mas tem só o padeiro e tem só a confeiteira. Mas assim, desde lá, né, em 2014 até hoje, qual que foi aí a maior dor, a maior dificuldade que vocês encontraram nesse processo aí? O que aconteceu? O setor de panificação, ele era muito descrente no mercado, até mesmo pelos empresários. E ele foi morrendo ao longo do tempo, e não tinha mais padeiro e confeiteiro. Nós chegávamos para dar curso, não tinha mais pessoas para aprender. E nós começamos a pegar atendentes, balconistas, repositores e mostrar para o empresário que eles podiam estar formando profissionais dentro do que ele tinha lá, resgatando as pessoas, até reconhecendo os próprios talentos que eles tinham lá dentro da loja. E com isso aí voltou um pouco a credibilidade do dono do mercado em ver que o setor dá resultado. É um setor que ele representa de 5% a 12% no faturamento da loja, só que se vem em resultado real é muito mais, sem contar no atrativo que ele traz para o mercado. Não existe hoje um grande mercado sem uma grande padaria. Você pode vir nas grandes redes, eles trabalham muito o setor de padaria que vai trazer resultado para a loja. Eu tô vendo você falar, Leandro, e aí eu vou complementar algumas coisas que você está falando aí, que quando a gente ama o que faz no seu todo e a gente vê determinadas coisas acontecendo, a gente fica triste, mexe com a gente e a gente fica ali, pô, mas o que eu posso contribuir, o que eu posso fazer, né? E essa vinda sua aí, desse laço cada vez mais de parceria que nós estamos novamente aí, né, se encontrando e se Deus quiser, vamos
Tem muita parceria aí. forte. Mas o que me chamou muito, né, trazer você para essa parceria porque assim, essa dor que você tá aí vivenciando, porque você é um especialista, quem sou eu para falar com um especialista? Eu respeito muito isso. Eu posso ser um homem versátil, todo mundo pode ser, mas quando a pessoa é especialista, a gente tem que aprender cada vez mais, né? A gente tem que aprender. Mas falando do todo, isso também foi algo que só a nossa empresa, né, que trabalha hoje, é especialista com supermercados, nós estamos no mercado há 12 anos. Então, eu vou falar os 12 anos, ou vou falar os últimos 6 anos, essa dor me incomoda. Eu até estava falando isso ontem para você, né? Sim. Lógico que primeiro a gente passou por essa dor dessa extinção. Aí eu fiquei com medo ontem de falar para você, né, Leandro? Leandro, eu acho, ou eu penso, não, eu tenho certeza que padeiro, confeiteiro foi extinto, chegou a ser extinto, né? Realmente, Terminou. você tem toda a razão. As pessoas têm que entender que o padeiro, o confeiteiro, ele não é simplesmente um funcionário, ele é um artista. Ele pega o pó e transforma num produto final. Ele mexe com a vida das pessoas, sabores. Então, tem que ser valorizado essa profissão. Sim, ontem eu até falei para você, né, Leandro, a gente conversando entre nós, né? Eu falei para você, não, pô, Leandro, você tem um dom. E para mim, o padeiro, o confeiteiro, principalmente ali tudo bem, né, Leandro? Eu vou te ajudar aí, né? De 14 anos, não, de 2014 para cá, não vou falar 30 anos, né? Realmente é uma profissão que eu considero isso, é um dom. Para mim é dom divino, é algo muito especial, né? Então por isso que me chamou muita atenção. E hoje dentro desse mercado, né, desses 10 estados ou de uma região que hoje a gente domina muito, o interior de Minas, interior de São Paulo, nossa, tá muito gritante isso, né? Tá assim, nossa, é algo que está sendo muito visível. Mas aí eu queria entrar numa outra área. Vamos lá falar o seguinte, se a gente for falar aqui da onde começou, né, surgiu padaria, se é lá da França, Portugal, seja de onde for, quem que domina, quem faz isso, aquilo, nós vamos ficar aqui horas e horas. Mas assim, o pão francês, igual você falou, o pão francês ele é o chamariz, ele que leva... Pão francês não é francês, é brasileiro. É brasileiro, é isso que eu ia... Então, mas assim, hoje eu penso, será que ele foi um desses... Será que ele foi um desses vilão? Em termos, porque assim, o que eu vejo? Vamos lá para a parte de marketing, né, jornal de oferta, aquelas coisas que a gente sabe que tem ali no supermercado. Nós estamos falando hoje muito de supermercado, mas nós temos nas nossas padarias, né? Sim, com certeza. É colocado só a padaria, lá no jornal de oferta era só pão francês, só pão francês, só pão francês. Lógico que ontem a gente escutou de um cliente, gostei muito, né? Aquela visão que ele falou, às vezes eu não coloco pão francês, que para mim o pão francês não é assim, os outros acham que chamaria e tal. Mas essa questão, para acabar também ali, muitos, diminuir praticamente extinto, né, ali, essa profissão de padeiro e de confeiteiro, o pão francês, ele interferiu em relação a isso, junto com a questão dos pães congelados? O que você pensa em relação a isso? Não sei se eu te apertei aí agora, mas... Não, é uma pergunta bem pertinente. Não interferiu. Porque fazer pão, como eu falei para você, é uma arte, é uma terapia. O profissional que gosta do que ele faz com amor. O que aconteceu ao longo do tempo foi que muitos cansaram da profissão e migraram para empresas que dão multinacionais, dão bem mais condições de trabalho, de segunda a sexta. Muitos não queriam mais trabalhar de sábado e domingo. E como eu falei para você, ela foi ficando extinta. Mas de 3 anos para cá, tá voltando o glamour da profissão, padeiro, confeiteiro. Que hoje tem muitos chefes. Aleluia. Você olha na internet, nos podcasts, tem muitos chefes, muitas pessoas estão resgatando essa profissão. E é muito importante a gente fazer isso aí. Trazer uma profissão milenar. É uma das profissões milenares do tempo de Jesus. Então é uma coisa muito... E é o pão de cada dia, é o pão sagrado. E eu não conheço no Brasil todo um profissional de padaria desempregado.
A demanda de padeiro, confeiteiro e atendentes é muito grande. Tem gente que fala, não tem trabalho. Tem trabalho. O que falta muitas vezes é qualificação. E essa qualificação também, ela pode, aí só fazendo um parênteses, ela pode também despertar esse dom, né, Leandro? Sim, a gente pode pegar 10 aí, colaborador do mercado, de 10, 2, 3 se destacam. Você vê, você tem dons, talentos dentro da sua equipe, só que a gente nunca tentou descobrir. Tem muitos profissionais pro sul do Brasil que a gente destacou, eram atendentes. As maiores confeiteiras que a gente criou no sul lá, eram atendentes de padaria. Hoje você vê elas aumentar a rentabilidade da família, tiveram uma profissão. Elas foram reconhecidas e hoje estão super felizes de executar a profissão confeiteira ou padeira, ganhando muito mais que muitos homens que trabalham em metalúrgica. Então, esse paradigma, padeiro ganha mal, padeiro sofre demais. Não, padeiro ganha muito bem. E quem faz o salário é o próprio profissional, com a qualidade e qualificação dele. Se ele buscar conhecimento hoje, que tem muito conhecimento aí para expor no dia a dia, não fica desempregado. Não, sim, por que eu fiz a pergunta ali do pão? Porque é que assim, a gente não gosta, eu acho que a gente tem que respeitar qualquer empresa, qualquer trabalho, qualquer ideia, qualquer, né, e essa questão dos congelados. Aqui a gente quer deixar bem claro isso, a gente não tá falando mal aqui, Não. jamais, porque eu vejo assim, dentro desse boom, dessa crise que aconteceu, quem veio salvar os pães ali também foram congelados. O congelado, ele ajudou muitas pessoas que queriam ter padaria e não tinham estrutura nem condições. As empresas deram tudo pro mercadinho pequeno, até a mercearia pequena, para vender o pão. E muitos que eram pequenos hoje são donos de grandes lojas e grandes panificadoras, até eles mesmos produzem. Começaram com o congelado. A gente não pode discriminar um produto que trouxe benefício. Trouxe malefícios para a profissão que muitos padeiros perderam o emprego. Essa é a verdade. Mas trouxe benefícios também que criou novas oportunidades. Sim, mas é lógico aqui que o nosso foco que a gente está falando tão, né, em relação a tudo isso que nós falamos, né, é artista, é tudo aquilo que a gente sabe aí que nós estamos falando e levando aqui o nosso bate-papo mesmo, né, nossa conversa aqui. E continuando em relação a isso, Leandro, a gente também não pode ser hipócrita e demagogo em falar que, pô, ontem nós fomos... Eu gosto de prática muitas vezes, né? Sim, às vezes eu vou falar uma palestra ou isso, aquilo, eu gosto de prática. Pô, ontem nós fomos visitar em alguns supermercados. Eu não vou falar o nome e tal, né? Mas nós chegamos num determinado supermercado, nós olhamos aquele balcão ali de autosserviço e eu já falei, eu acho que não é congelado. Aí ele, eu também, né, o Leandro, eu também não. A gente já olhou e viu que é diferenciado, gente. Então isso também a gente não vai ter que... A gente tem que colocar aqui, é igual no açougue lá que eu falei para você. Muitos anos já, e até hoje continua aí essa discussão. O que é melhor, desaça ou caixaria? Mas algo que eu falo bem claro, isso há anos e anos, desde lá da época que eu trabalhei no Toninho lá, né? Eu sempre falei, uma coisa não se discute nos comparativos e nunca vai ser discutido, que é a qualidade, o sabor da desossa. Sim, e assim, para mim, também é a mesma coisa em relação aos pães. Não adianta a gente querer discutir aqui que nossa, o pão congelado da empresa... Não adianta. Porque o processo é simples. Desde que você terminou ali, igual você falou ontem num cliente lá, né? A gente conversando, você mesmo pode, porque às vezes você tem algum problema, você não sabe fazer, tal. Você pode pegar seu pão que você fabrica ali e congelar para aqueles dias atípicos ali. Sim. Mas desde quando você foi lá e fez isso, ou a indústria que a produção é alta escala aí, e você já congelou, acabou, já tem diferença aí. Não adianta a gente querer falar assim, não tem. Não, tem sim. Tem sim, né? Isso demanda muito do fator qualidade da matéria-prima que você usa,
Tem muitos pães de qualidade no mercado que apresentam um produto espetacular. A diferença é que eles são mecanizados, totalmente sem o contato humano, entendeu? Essas grandes empresas, você coloca a farinha, a massa sai lá quase pronta praticamente e o pão sai, a pessoa só pega e arruma na caixa. A outra é artesanal. Você trabalhar num processo artesanal é diferente de um processo industrializado. Por isso que, às vezes, o próprio consumidor sente a diferença de um produto artesanal de um industrializado. Até mesmo pelo tempo de descanso da massa. A massa fica um pouco mais fresca. A cor do pão, que ele é artesanal, é diferente. Então, tem muita diferença. Só que em qualidade, tem muitas empresas que equiparam a qualidade. A diferença de você ter um produto artesanal, não só o pão francês, quanto todo um mix de produto, é que você fideliza seu cliente. Por que eu vou no mercado X se o mercado Y tem o mesmo produto? Não, eu vou no mercado X porque o pão dele é artesanal, ele produz todos os produtos dele fresquinho o dia todo. Pão quente a toda hora, entendeu? Você tem um poder de persuasão e chegar no seu cliente, o meu produto, ele é artesanal, sem aditivos químicos e sem conservante. Você fez a venda. Você lembra do Choquito? Zezinho chegou na escola, abriu. O que é isso, professora? O que é isso, Joãozinho? Choquito. Choquito, sim. Leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes, coberto de delicioso chocolate Nestlé. Ó, dá água na boca. Quando você faz o produto e expõe para o cliente o que você está vendendo, você sabe o que tem dentro. O cliente vai levar. Até o cheiro é diferente. O cheiro é diferente. Então, se você, dono de mercado, dono de padaria, consegue ter um produto artesanal, tem condição de produzir, produza. Agora, se você não tem estrutura e consegue trabalhar com o congelado, legal também. Só que o máximo que você conseguir produzir, você vai trazer mais rentabilidade para o seu setor. A margem é totalmente diferente. A gente falar de resultado, vamos falar na parte financeira. Sim. Qual que é o resultado que o produto congelado oferece? O resultado que o produto produzido artesanalmente vai te entregar. Tá, então vamos lá para a prática. O seguinte, então vamos essa parte de resultado igual aí financeiro que interessa tudo. Leandro, é bom a gente já deixar claro, a gente está falando porque nós somos especialistas em supermercados, né? Sim. Mas vai para toda padaria, para todos os tipos de padaria, aquela padaria bem pequenininha lá no bairro, né? Igual eu tenho uma lá no nosso bairro, teve uma época de férias aí, adoro ver, né? O empreendedorismo em relação à padaria em bairro, ou até mesmo uma mercearia, qualquer outro tipo de ramo. Nós estamos falando tanto dessa padaria, como aquela padaria que é nossa, as pessoas vão lá falar assim, nossa, eu vou para encontrar o fulano, o ciclano, que tem self-serve, tem tudo aquilo que a gente sabe, né? Sim. Nós estamos falando de tudo, tá? Aqui nós estamos falando de padaria, né? Mas vamos falar aí, tanto para essa padaria, para o supermercado, qual que é o resultado, aquele resultado que você estava fazendo ontem, mostrando para um cliente, né? Vamos pegar aí dentro disso. Qual que é o comparativo ali de financeiro ali de resultado simples? Um produto produzido, ele te acrescenta uns 50% a mais de margem no lucro. Até porque se uma pessoa, vamos pôr um produto terceirizado, ele vende para você a 6, 7 reais, ele já tem a margem dele em cima. Agora, se você já tem estrutura para você produzir, você vai ter 100% em cima de margem a mais no seu produto. Isso é muito interessante. E tem muita gente que não entende isso aí. Eu ouço muito, às vezes, cliente me mandar mensagem e falar: a quanto devo vender o produto? Quando a pergunta não é essa, é quanto custou. Aí entra a gestão. As pessoas acham que fazer pão, fazer doce, é colocar a farinha lá que está escrito lá, pegar o receituário, ler e colocou, fez. O profissional tem que entender por que serve cada produto, cada insumo. Qual que é a ação da farinha? Qual que é a ação do açúcar? Qual que é a ação do sal? As gorduras, os tipos de gordura, leite, margarina, ovos, óleo. Então, quando o profissional começa a entender isso aí, ele entrega para o proprietário um receituário pronto, uma ficha técnica. E tem muita gente que não sabe fazer isso aí. É aí que entra a São Tomé.
Sim. Nós chegamos para o dono de padaria, dono de mercado, nós vamos entender o que está acontecendo. Muitos falam, eu vendo e não tenho resultado. Eu vendo demais, eu vendo 300 mil por mês, mas chega no fim eu não tenho resultado. É gestão. A Santo Tomé, ao longo dos anos, nós mudamos o nosso foco. Nós éramos uma empresa de treinamento técnico. De produção. 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 Como muitas empresas que vendem insumos, mandam um técnico lá para poder ensinar o profissional a trabalhar com o produto deles. Só deles. Só deles. Tem esse detalhe, só deles. Nós entendemos que, além de produzir, você tem que saber vender. Tem que saber quanto custa, qual é o tempo de produção daquilo, quanto foi de gás, quanto foi de energia. Com isso, nós fazemos a gestão do setor. A Santo Tomé é uma empresa especializada em gestão do setor de panificação. Não é simplesmente treinamento em produção de produtos. O cliente vai entender como funciona o setor dele. Que às vezes o rapaz tem um time de futebol lá trabalhando. Quando você tem 12 pessoas trabalhando e com 4 horas extra por dia cada um. Aí está inchado, está inflamado o setor dele. Só que as pessoas não estão produzindo da forma correta. A escala de produção está errada. Então nós entramos, fazemos toda a escala de produção deles, nós otimizamos o horário do funcionário, o tempo de produção e o mix de produto. Com isso aí, só nessa parte, ele aumenta muito a rentabilidade. Às vezes, aproveitando melhor a mão de obra que ele tem. E também a gente faz a parte de ficha técnica, já falei para você, e gestão de compras. A gestão de compras é muito importante. Qual o segredo de uma boa venda? Isso é uma boa compra. Uma boa compra. Que tem muita gente que é alienado a marcas. Eu só trabalho com marca tal, porque marca tal aprendi com a minha avó. Quando a marca A custa R$100, a marca B custa 50, é o mesmo produto. Ele consegue te ajudar na margem muito disso aí. E sem contar o desperdício. Então o setor de panificação é um setor maravilhoso de se trabalhar. Sim. Nós estávamos ali finalizando aquele assunto em relação um pouquinho do nosso pão francês ali, né? Ou brasileiro, igual você brincou. Brasileiro. Então, ali só duas coisas, dois pilares ali a gente já mostrou aqui, né? Primeiro, qualidade, que não tem nem o que falar. E aí o segundo, a parte do resultado financeiro, né? Igual eu não tenho aí medo, né? Assim, não tô falando que você tem, não, mas hoje eu compro um congelado, eu tenho uma perda ali de 19% a 20%. Hoje nós temos lá na NID toda essa parte de rendimento, né? Nossa consultoria de perda na hora do assar. Eu tenho 20% ali, então eu vou pegar esse 20%. A maioria não coloca no custo, né? Ali. E aí eu já vou para, né, alguns exemplos que você me deu ontem, e a gente está acostumado aí, às vezes, perceber isso aí quando a gente trabalha margem também nos clientes. A produção ali, e você tem isso em vários exemplos, né? Em vários exemplos você tem isso, né? É praticamente o custo eu vou falar assim, do feito, né? Do artesanal é a metade do valor do congelado ali. Então, com certeza. Então a gente já viu dois fatores importantes. Dois fatores importantes aí. Guilherme, que é muito bom ser quebrado. Eu ouço muito de empresários que falam que pão francês não dá dinheiro. Pão francês não dá dinheiro. Pão francês dá dinheiro, sim, dá um excelente resultado. E como você falou, tem muitos proprietários de mercado que compram lá, nós vamos fazer a parte de gestão agora, compra lá 1 tonelada de pão, aí chega no fim do mês, vendeu 800 quilos. Aí ele fica procurando os 200 quilos. Nós chegamos a ter a situação do cliente falar que está sumindo o pão dele. Entendeu? Está faltando 200 quilos. Aí nós fomos procurar, contratou a Santo Tomé, vamos procurar, buscamos no sistema, detectamos o que você falou. Eles não faziam a quebra do pão. Que muitos não sabem que eles assam 1 quilo e vendem só 800 gramas. Que é a chamada perda.
Eles confundem perda com quebra. Aí você vai perguntar, você sabe o que é perda e quebra? Você encontra uma carona. E agora? E agora aí entra a trade, fazendo tudo isso aí a NID, né? A NID. Aí a gente pega e explica para ele. Perda é o que não é palpável. Quebra é a sobra do pão que é palpável. Então, na parte de gestão, é muito importante saber isso aí. O que é perda e o que é quebra. Que você vai assar o produto e o final do produto não vai entregar o que você pesou no início. Porque não vai bater nunca. Hora de fazer os estoques, controle de estoque, que a NID faz muito bem isso aí, você vai encontrar lá. Eu já encontrei dono de mercado desesperado, tá faltando 1 tonelada no estoque dele. Tem gente levando meu pão embora. E não tem como, cara. Já teve situações assim. Sim. A gente fala, estão me roubando, não é possível, o que tá acontecendo? Calma, vamos por partes. Não é só nos pães também, Tudo. né? É em tudo, né? Porque é em toda a parte de panificação, é naquilo tudo que é congelado, na parte de panificação, o próprio biscoito ali, quando você tá fazendo na hora da minha ali, depois para assar. Então tem tudo isso. Leandro, por que eu só finalizei essa questão ali que a gente comentou, um pouco dos pães, e aí eu ia te fazer uma pergunta e você já iniciou falando, né? Como que é feito esse trabalho? O que é o trabalho da Santomé ali na prática do dia a dia? Você já falou ali, é a gestão, nós iniciamos. Então vamos aprofundar um pouquinho mais o que é assim, o objetivo ali, né, a missão da Santomé na prática. Já deu a entender que ela foi criada para aquilo que nós estamos falando mais aqui, que não tem preço, isso não tem valor, que é a questão de contribuir com o mercado e não deixar acabar essa profissão que nós artistas falamos, né? Eu falo muito. Que é artista, e não é artista só nos pães. A gente brincou só com os pães ali, só para, né, para tentar quebrar vários paradigmas culturais que foram introduzidos por causa dessa crise que teve na parte profissional, que a padaria não é só pão, a padaria não é só pães. A padaria tem um mix. Me dá 10 pão, né? 10 pão. Né? Dá 10 pães, não é só pão. Então, assim, o que é o trabalho mesmo na prática, lá no mercado, no dia a dia? Se você fez 7 dias, 14 dias, 10 dias, o que é isso tudo aí que a Santomé vem contribuindo muito, e nós precisamos muito da Santomé para poder, eu acho que nós como profissionais, né, de mercado ou de padaria, ou consultores, né, que contribuem muito com o mercado, que não é só o dinheiro, a gente tem que entender isso, né, que esse trabalho que vocês fazem está ajudando e vai ajudar muito mais o mercado em relação à padaria, né? Que eu também queria que depois a gente converse em relação a isso, algumas coisas que eu penso em relação a padaria, mercado, quantas empresas tem no mercado, né? Mas vamos lá falar agora um pouquinho da Santomé. Da Santomé. Qual que é o foco da Santomé real? Resgatar a profissão padeiro. Primeiramente é isso aí, trazer de volta o orgulho das pessoas trabalharem, ganhar o seu pão de cada dia honestamente e ter uma profissão. E, juntamente com isso aí, rentabilizar o setor de panificação, mostrando para o empresário que é um setor que é bom de investir e traz resultado para a loja. Nosso trabalho inicia na parte de gestão. Como eu falei para você, diferente do trabalho técnico, nós fazemos primeiro a gestão de compras, entramos na parte, começamos em cima, porque toda mudança vem de cima, nunca vem de baixo. Nós mostramos para o empresário aonde está o erro. A gente fala muito de ladrão de margem. Aonde está a margem dele? Onde está errado? Fazemos toda a gestão de compras, analisamos todos os produtos, todos os insumos, começamos a fazer a parte de ficha técnica, porque muitos mercados, muitas padarias, todo lugar não tem a ficha técnica do produto. Receita, pessoal, tem muito lugar que chama receita. Isso, a famosa receita. Cada um faz de um jeito e nunca bate a hora de fazer o cálculo do produto.
Então nós fazemos toda a ficha técnica, a receita, colocamos no sistema, deixamos todo o sistema alinhado para o cliente abrir e ver qual o resultado que vende mais, quanto custou e quanto entrega de margem de cada produto. Após esse trabalho, nós descemos para produção. A gente vai entender como que é a rotina da equipe, o dia a dia e ver qual é o nível de cada profissional que está lá. Que existem vários focos do trabalho. Existe o começo do profissional lá, o iniciante, o intermédio e o top, que tem profissional top. Onde nós vamos iniciar o trabalho. Vimos qual é a qualificação real de cada profissional e aonde vamos começar a ajudar eles a melhorar. Tá, aí eu vou complementar isso que você está falando, só para deixar claro aí para o pessoal. Quando você fala dessa receita, dessa ficha técnica, lógico que ali que nessa parte de diagnóstico, você já descobriu a venda, a participação da venda da padaria dentro do supermercado, ou ela, quando é só padaria, você já tem uma noção ali do... E aí você vai, lógico, por ser somente uma padaria, você tem uma noção de tamanho, funcionário, quanto que deveria vender ou que está vendendo, você consegue tirar tudo isso. E naturalmente com a receita e com a ficha técnica, você também já conheceu o mix, né, Leandro? Com certeza. Você Isso já conheceu o mix do mercado, da padaria. né? E nós vamos ver se podemos agregar novos produtos e melhorar o que já tem. A gente sempre trabalha nisso aí. O time que se ganha não se mexe, mas se fortalece. Pode melhorar o mix que ele já tem e melhorar muito a qualidade. Às vezes um pequeno processo, tempo de forno, tempo de batimento, a gente muda muito na qualidade do produto. Terminou essa parte de mix, nós vamos descer, treinar a parte de padaria, parte de confeitaria, doces finos, doces porcionados, monoporções, salgados. Montou o mix de produto, nós vamos para a parte de balcão. Faz toda a layoutização de balcão, organização de produtos, como que vai ficar cada produto, cada cor. Trabalha muitas cores dos doces, dos pães. Fizemos toda essa parte de para frente, parte de mesa, venda por impulso. É um setor muito importante. A gente vai em muitos mercados que não tem uma mesa para expor os produtos. E muito produto que é autosserviço está dentro do balcão. Aí tem que ocupar uma mão de obra para pegar tipo um bolo de cenoura com chocolate, embalado dentro do balcão, quando era para estar para fora, para o cliente passar e pegar. Então tem que ter uma linha lá fora de autosserviço. Hoje o futuro é o autosserviço. Para que você tenha quanto menos mão de obra no atendimento e fortalecer mais a produção dentro. Após toda essa organização, a gente finaliza o trabalho com o contratante e entrega a padaria para ele. Com todos os números, todas as fichas técnicas, todos os profissionais qualificados, quanto tem que ter, se tem sobrando, se tem faltando, e o mix de produto alinhado com a produção diária. Uma coisa muito importante, produção diária, com um encarregado ou gerente treinado para estar fazendo toda a cobrança do trabalho que a gente fez. Uma coisa muito importante é sequência do trabalho, o pós. Continuidade, palavra-chave. Dá continuidade. Porque muitos acham que o consultor ou a empresa que vai prestar isso aí são milagres, são a pessoa mágica, vai vir aqui e pro resto da vida vai dar continuidade no trabalho. Isso é só uma fogueira que a gente acendeu, uma chama. Tem que ter alguém dia a dia ali para colocar lenha na fogueira e continuar queimando isso aí. Se não fizer isso, vai ficando no esquecimento. Dentro de 2, 3 meses volta no que era. Então é preciso treinar, qualificar o encarregado, um gerente, para que dê sequência no trabalho disso aí. Para que venha cobrar dia a dia, distribuir a produção diária para cada funcionário, fim do dia recolher e ter o lançamento no sistema da produção diária para alimentar o sistema, para não ter ruptura. Sim. Eu até ia... Quando você estava falando aí, eu estava aqui, né? Pensando, né? Dentro disso tudo, né? Viajando. Eu sou gerenciador de categoria, né? Analista ali de... Estou falando com os melhores do Brasil e falando de gerenciamento. Putz. De categoria, analista de trade market. Apesar que a gente, muitas vezes hoje aí, que nós vamos estar com um projeto varejo dinâmico, a gente começa primeiro
na mercearia, porque a mercearia, o sortimento, a quantidade de SKU ali é muito, muito grande. Mas na mesma hora, o Leandro, falando aí de padaria, tanto a padaria, né, o varejista ali, eles esquecem disso, né? Esquecem da importância que tem em relação ao mix. E aí a gente escuta, né, um tempo atrás, quando eu peguei um vídeo muito bem feito lá, né, de vocês, mostrando os balcões da parte de confeitaria, aquela coisa ali. Aí eu mostrava para alguns clientes nossos ou para amigos, né? Enviava para outros supermercados ali, mostrando o trabalho de vocês, plantando aquela sementinha, né? E aí eles falavam assim, é muito fácil mostrar isso aqui, mas meu mix antes aqui não vende aqui. Eu acho que primeira coisa, ontem a gente até comentou isso, não é isso que a gente comungou muito das nossas ideias, das nossas empresas, que como consultoria e profissionais, a gente não vem e chega no supermercado para colocar algo de goela abaixo. Não. Hipótese nenhuma. Eu ouço muito isso aí. Tal item não vende aqui. Tal produto não vende. Aí entra a questão que a gente conversou ontem com o proprietário. Por que não vende? O produto está mal feito? Está mal exposto? Está muito caro? Ou o cliente não conhece? São 4 fatores que a gente tem que analisar. Fez o produto, tem que ter a exposição correta. O cliente não conhece, tem que fazer a degustação. Degustação já é um fato. A cada 10 clientes que experimenta, 4 levam o produto. É um aumento de 40% do ticket médio. Agora, tem muita coisa que é lindo dentro do balcão. O cliente vai ver aquela coisa linda, mas ele não conhece. Agora, se não tiver expertise da vendedora, que não é mais balconista, tem que ser vendedora, conhecedora do mix todo, ele vai ficar lá na frente. Só vai achar bonito. Agora, você cortou para um experimentar, degustar, o do lado vai querer. O da fila vai querer. Aí você está com uma fila de 10 pessoas, os 10 vão experimentar. 4 levam. Mas, Leandro, eu fiz 10 quindim, Leandro. Eu perdi 9. Eu perdi 6, Leandro. Eu perdi 3 quindim. Quindim não vende aqui, Leandro. Olha, eu coloquei até lá no cantinho, lá, o quindim, Leandro, porque ele não vende. Vai vender? Não vai. E as Degustou? Pessoas, nunca. As pessoas têm que aprender também a fazer a rotatividade das bandejas do balcão. Você colocou o quindim lá hoje, amanhã cedo, tem que fazer a rotatividade e ele tá para o meio, tá para a ponta. Nas 3 prateleras do balcão, ele tá sempre subindo e descendo, para sempre o cliente chegar, ele tá bem organizado. Agora você chega um dia, tá lá 2 dias, tá 3 dias, 4 dias. Opa, isso aqui eu vim aqui semana passada, tava. E também entender que um produto é 3 dias de exposição. Não adianta você produzir 20 e ficar lá para jogar fora. Quanto você vende por dia? Aí entra a gestão. Mas, Leandro, não tem quindim mais hoje. Eu vou levar a bomba, viu, Leandro? Aí entra a venda. Aí entra. Não, mas aí eu vou levar a bomba. Levei a bomba ontem, cara, gostei. Então? Cadê o quindim? Eu vou perguntar cadê o quindim? Não vou. Não vai. Eu brinquei aqui, cadê o quindim? Na história nossa aqui. Eu vou perguntar cadê o quindim? Não vou. Por quê? Ruptura também, né? Que é algo que você falou. Existe, a gente fala, e eu queria te pedir aqui no podcast uma orientação, como você chama aí hoje, essa organização de produção interna, que é muito importante a gente falar disso. É um cardápio que é falado, como é feita essa produção, como que você trabalha isso para evitar essa ruptura? É um checklist, mas não vai adiantar checklist se eu não tiver essa rotatividade que você falou aí da ruptura. Sim. Como que é feito isso? É cardápio mesmo que eu crio junto com o padeiro, com a confeiteira? O que é aí? É basicamente o cardápio. A gente fala de lista de produção diária. Tudo vem através da análise do sistema. O que vende? Eu dou um exemplo. Eu vendo 10 tortinhas de morango por dia. E vendo 3 quindins por dia. Então eu vou fazer 12 tortinhas de morango para ter uma gordura. E vou fazer 3 quindins. Se eu vendo 3, 4, eu não vou fazer 20. Tem gente que quer encher o balcão de uma coisa só e não se atenta do que mais vende. A gente tem que ver o que mais vende
e vê produção diária. A gente faz um mix de produto, tipo se fosse um almoxarifado. Quantidade mínima e máxima. Se eu vendo 5 por dia, eu vou trabalhar com 6, 7. A pessoa responsável pela lista diária de produção vai passar no balcão. Peraí, eu tenho 2. Quanto eu tenho que ter? Eu tenho que ter 10, então vou fazer 8. Eu vendo 10 tortinhas, mas hoje é um dia típico. Que dia que é hoje? É semana de pagamento? É semana de vale? São as semanas atípicas que a rentabilidade aumenta, a venda aumenta. Aí você fala, pera, que hoje eu vou fazer um pouquinho mais, vou ter uma gordura lá dentro. Acompanhando essa lista de produção, não dá ruptura. Mas tem que ter um responsável para isso. Chegar de manhã, fazer a produção diária, passar na produção, finalizou, entrega, confere. Ô, fulano, tá faltando aqui a bomba de morango. Por que você não fez? O que aconteceu? Você vai entender o profissional, aconteceu isso. Nós vamos trabalhar para não ter mais, para não acontecer a ruptura. Você falou aí também de degustação, você falou uma das ações aí. E o jornal de oferta? Será que muitas vezes eu tenho o meu espaço aí? Às vezes a gente vê muita rede, né? Muita rede, ou mas até rede, ou algum supermercado aí bem mais organizado e tal, mas não vamos entrar nesses critérios. Eu coloco esses produtos? Sim. Eu falo assim, hoje a gente vê aí, esquecem a padaria muitas vezes do jornal de oferta, que hoje aí tá virando mais os jornais digital. O que acontece com a padaria? A padaria é um setor que se vende sozinho. Muitos o pessoal do marketing não vê necessidade de pôr produto da padaria. Ou coloca um bolo, o pão francês e um salgado. 3 itens, 5 itens. Normalmente, eles colocam o mais vendido. Eu sou o contrário. Eu colocaria o que não está vendendo, para o meu cliente experimentar. Eu fiz um pão sovado, não está saindo. Aí vamos voltar lá no começo. Por que não está saindo? Ele está muito caro, está ruim, está mal exposto ou o cliente não conhece. Então vamos apresentar esse produto para o cliente. O jornalzinho, para mim, devia ser um produto, uma forma de comunicação assim. Analisar o que não está vendendo e expor ele. Ou é a qualidade, né? Que você falou. Agora, eu vou pôr só o que vende? Então é muito importante isso aí, ele saber o que vai pôr no mix. Na hora de fazer essas ações. E a padaria, que não te falei, é o setor que mais atrai no mercado. Todos os dias, alguns abrem 6, outros abrem 7, abrem 8. O cliente vai direto na padaria. Aí eu vejo alguns erros também no mercado. A pessoa coloca a padaria na frente do mercado. Eu ainda falo outro setor, hortifruti na frente do mercado. Para alguns dá resultado. Só que ele não traz o cliente para dentro do mercado. A padaria, no meu conceito, conceito de Santo Tomé, padaria, açougue, hortifruti, tem que ser no fundo do mercado. Para que o cliente entre, circule o mercado, até mesmo olhe para um produto que ele esqueceu. Chegou para comprar 6 pãezinhos, olhou para o lado, o balcão do açougue lindo, bem montadinho. Pô, não tirei carne. Eu vou levar um quilinho de carne, mas também vou levar o tomate e alface. Sim. Então é uma venda, é um combo que se fala, né? Uma venda casada. Ô Leandro, é algo assim, nós ainda temos um pequeno tempinho aí, mas é algo que, se a gente for falar só, né, hoje aqui você já mostrou bem, né, resumido ali o que é o trabalho hoje da São Tomé. E a gente tem, às vezes nós teríamos que fazer mais uns 2, 3 podcasts aí para falar tudo. Pra gente falar uma semana. Só de padaria. Mas dentro dessa linha que nós estamos falando tudo aqui, e que você acabou de falar agora, eu vou trocar uma experiência que, lógico que você já passou e viu e vivenciou isso em clientes de vocês. A gente trabalha muito aí com a parte da NID, na parte de contabilização de perdas e da audit, da parte de gestão de estoque geral. Mas o que me chama muita atenção, ô Leandro, que às vezes as coisas essenciais, básicas, simples, às vezes o gestor ali, ele não faz. Eu vou te dar exemplos que a gente trabalha muito no dia a dia, que você também trabalha, né? Controle de produção, que é isso que a gente está falando. Não adianta nada a gente ter só a lista de produção diária, que é o cardápio,
mas a gente não vai lá, lança no sistema o nosso controle de produção. Aí por isso que eu falei, aí nós teríamos aqui, que você não entrou na parte fiscal também, né? Que você sabe dar uma aula a parte fiscal, como que entra, se o pão, o lançamento de notas. O que é ST, o que não é ST em cima do produto. É igual ontem lá do pão congelado que você falou lá, como que tá entrando, né? Que é bom até dar esse exemplo simples. Como que é que você perguntou lá para... O pão congelado tem muitos lugares que as pessoas... Aí entra a parte que vocês fazem muito bem, a parte de perda. Entra como produto de revenda. E todo produto que é manipulado, ele não pode entrar no CFAP de produto de revenda. Ele tem que entrar no CFAP correto, até para a parte de tributação, para que ele vai ser manipulado e vendido. Então, entra como produto de revenda ou produto de consumo. O consumo, produto de revenda, insumo e consumo, são fatores diferentes. O que é um produto de consumo? Pano de chão, detergente, café da manhã dos funcionários. Esse é uso e consumo. Matéria-prima, farinha, tudo que é congelado tem que entrar em matéria-prima. Produto de revenda, óleo, arroz, farinha de 1 quilo, esse tipo de produto. E a hora de lançar a nota, tem muita gente que faz da forma fácil. Só na prática. Como chama? Ctrl-C, Ctrl-V? Ctrl-C, Ctrl-V. Mas vamos lá na prática. Eu compro meu pacote da marca X de 1 quilo, de 8 quilos de pães congelado, ou de rosca, ou seja, de que for. Ele entra com aquela empresa que eu comprei o fornecedor, certo? Com o nome lá de 8 quilos. Eu não vendo isso. Não. E por isso que tem que entrar como matéria-prima. Sim, eu vendo o pão francês, eu vendo a rosca simples, eu vendo isso. Isso é só para a gente deixar casado em relação a esse serviço. Eu só quis fazer esse parênteses para a gente deixar isso muito claro. Deixar claro que o trabalho é muito mais completo do que nós estamos falando. E aí eu estava falando do quê? Se eu não controlo a produção, porque o que eu estou vendendo? É a produção. Aí eu vou lá no meu estoque, padaria, negativo. Corrige a mão. E aí, vamos falar outra coisa mais importante aí. Por que é muito complexo, amplo, e aí a Santomé ela vem trabalhar tudo isso, diferente que a NID, a Audit trabalha só voltado ao estoque ali. Mas, como que eu vou saber da minha padaria, num contexto, vou falar se a minha padaria está dando lucro, se eu não controlo o básico. E se eu não controlo a minha perda? A gente fala muito de fazer o simples bem feito. A lição de casa. Primeiro faça o simples bem feito, depois você parte para o sofisticado. É a forma mais correta de você administrar sua padaria. Porque fulano faz tal coisa, ciclano faz tal coisa. Faça o simples bem feito. Aprenda a lição de casa. Aí você vai fazer algo diferente. Então, é isso aí, Leandro. Igual nós estamos num cliente lá em São Paulo, e um dia a encarregada, né, a gente passando para ela sobre esse controle de produção, sobre o receituário ali básico em relação ao estoque, né, matéria-prima, trabalhado realmente voltado ao estoque, para depois ser feito ali um trabalho de prevenção de perdas, que naturalmente ali esse trabalho que você falou de qualidade, esse trabalho que você falou ali de toda essa análise que a Santomé faz, naturalmente ela vai ajudar na prevenção de perda no início, não depois que as coisas estão acontecendo. Sim. E a gente vê assim, eles não têm quanto produziu, correto? Quanto que vendeu, quanto que perdeu. Eu tenho um estoque inicial, né? Eu tenho um estoque ali depois que eu analisei tudo ali, eu tenho um estoque final. O meu estoque final, ele bateu com o meu estoque físico? Porque a gente tem muito no mercado os furtos internos, os furtos externos, né? Se a gente não faz esse simples igual você falou,
Então a padaria não é culpada. Entra muito na parte que você acabou de falar de finalizar a produção e alimentar o sistema. Vamos voltar a exemplos. Produzimos 10 tortas de morango. Passou no checkout 5, mas não foi lançado as 10 na produção. E essas 5, nesse meio tempo, nesse caminho, ela se perdeu. Para onde ela foi? Entendeu? Sim, Então é muito complicado aí você falar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou até mesmo falar uma acusação, estão me roubando, tá sendo desviado. Mas se não fizer essa alimentação correta, eu acho muito perigoso. Existe uma forma de fazer a venda após passar o checkout. Você produz e não lança a produção, você faz venda final. Aí você faz o comparativo. Só que eu acho esse sistema perigoso. Porque se perdeu no meio, você não vai saber para onde foi. Se não tiver o controle de quebra, você não sabe se quebrou ou não. Sim. Aí você vai fazer o quê? Corrigir negativo à mão. Isso é expressamente proibido. Sim. Não, e sendo que a nossa empresa que você conhece, a NID, ela respalda todo esse processo, ela dá assessoria, consultoria em relação a perdas que muitas vezes, Leandro, o dono de supermercado ou a contabilidade nem orienta, não está nem aí, né? Não quero chegar a entrar nesse critério ali de contabilidade novamente aqui, mas ele não contabiliza e o governo ele dá ali 34% Sim. ou 24% dentro do lucro real, Isso é importante. ele dá 24% a 34%, você recupera no imposto de renda. Mas você bateu um ponto interessante. Você não precisa aumentar nada na sua venda. Se você deixar de perder e lançar a nota correta, você tem quanto? 24% ou 34%. De 20% a 30% a mais na sua margem. Que você deixou de perder. Sim, então, sim. só de você fazer a gestão correta do setor, você deixando de perder. Sim. Eu dou um exemplo ao pão francês congelado. Vamos voltar lá. Você vendeu 10 toneladas por mês. Você comprou, aliás. Mas você vendeu 8. Aí para o governo você vendeu 10. Se você não falar para o governo, ó, das 10 toneladas, ela tem uma quebra de 20%, eu só vendi 8. Você não vai conseguir isso aí. Ele não vai saber. Ele tá nem aí. Você entrou a nota, saiu diferente. Você não orientou. Então, se não tiver essa gestão correta, o prejuízo às vezes não está nem na produção. Está lá em cima. Na gestão. Sim. Na compra, no lançamento de nota e lançamento de produção de É lógico, Leandro. A gente ainda não pegou aí. Olha que interessante. Não, mas eu vou procurar eu vou atrás disso, que eu vou te falar agora. Eu ia para um caminho, achou outro. caminho agora, a gente achou outro, mas nós estamos finalizando também aí. É igual também, gente, aqui a gente está falando dessas perdas, quebra e tal, e em relação a esse, igual você acabou de falar agora, dos pães, isso nós conversamos. Mas eu vou fazer o artesanal, o meu pão. Então eu vou fazer artesanal, eu tenho a minha receita, eu tenho tudo isso. E aí depois que eu faço ali manual, eu levo ele para onde? Para crescimento. O crescimento. E depois eu asso. Se ela é mínima, ela não é igual a 19%, a 20%, mas ela vai ter também. Por que eu só quis mostrar isso, Leandro? Porque gestão é muito mais além do que a gente pensa. Aí eu ia te fazer uma pergunta agora mesmo ali, brincando, desse jeito que nós estamos brincando. Mas, Leandro, eu não tenho mão de obra para fazer isso. Leandro, eu não tenho mão de obra para continuar o trabalho. Leandro, eu não tenho gente para controlar a produção. Mas espera aí, teve uma hora que você mesmo falou que aí tem várias pessoas e que tem pessoas fazendo hora extra. E na mesma hora, não importa se eu tenho mão de obra ou se eu não tenho, mas eu tenho um encarregado. Sim, a ociosidade da equipe é nesse momento que a gestão tem que entender de destacar as pessoas, cada um, para executar a função correta que a empresa precisa. Porque a empresa não tem que se adaptar às condições do funcionário. Somos uma empresa imparcial.
A Santo Tomé é imparcial. Nós queremos o melhor para o funcionário, o melhor para a empresa também. Sim. Agora, a partir do momento que a empresa se adapta às condições do funcionário, ela está partindo para um caminho perigoso. Porque daí ela não vai ter gestão nenhuma. Sim. Por que eu abordei esse assunto? Apesar que eu consegui mudar aqui agora para a gente poder finalizar, que você falou que é o maior objetivo e nós também, como contribuímos para o mercado em geral, essa qualificação, primeiro, igual você falou, ela tem que iniciar com o gestor. Sim, sempre de cima. E o gestor, muitas vezes, ele quer fazer tudo. Ele não vai fazer. Mas, o que eu queria falar dentro disso? Ele tem noção dessa gestão? E aí entra a Santo Tomé, entra a contribuição dentro que a gente faz muitas vezes ali dentro dessa parte de contabilização de perdas, né? Entra o quê? Não, eu vou fazer na prática, no seu dia a dia, eu vou encontrar pessoas ou eu vou orientar a estrutura que você tem para que isso aconteça. Gente, eu estou falando de controle de produção, é a coisa mais fácil do mundo. E aí também, por que eu estou falando isso, Leandro? Para a gente poder finalizar depois e ir para finalmente mesmo. Leandro, a gente está falando às vezes aqui de pães congelados, tudo que nós falamos, de toda a história, de acabar, de extinto, ou isso, ou aquilo. Estamos falando do gestor, nós estamos falando de uma contabilidade, mas nós estamos aqui defendendo a profissão. Padeiro. Nós estamos aqui falando que nós podemos transformar pessoas em profissionais diferenciados, que vamos acabar muito mal do século aí, que tem muita coisa envolvida, né? A depressão, há várias situações que nós estamos fazendo aí. Mas também, Leandro, tanto aqueles que estão no dia a dia, ou aqueles que vão vir, ou aqueles que vão descobrir o seu dom. O que estão no dia a dia com a chama apagada, a gente acende ela. Mas também eu vou dar um recado para eles também, Leandro. Sim. Será que isso tudo eu preciso só do meu gestor? Será que eu tenho medo de controlar, de contabilizar? Será que, nós estamos falando coisas aqui simples, 1 mais 1 é 2. Será que eu falo assim, mas eu não tenho um aumento? Hoje, qualquer coach, qualquer situação que nós fazemos aí de empresas, de marketing digital, ou toda essa parte de coach hoje, de inteligência emocional, e é um resumo, é uma conclusão de todos, que hoje o mercado ele precisa de pessoas que tragam solução para os problemas. Não mais um problema para o proprietário. Então eu estou lá como encarregado de uma padaria, como um padeiro, como um confeiteiro, ou muitas vezes tem o padeiro, o confeiteiro, que é o próprio encarregado. Eu sei disso tudo que foi falado aqui. Eu sei quanto que eu produzi, quanto que eu perdi. Eu vejo a venda da minha setor. Mas aí em alguns casos eles falam, mas o meu gestor, o dono, eu não deixo. Não, aí são poucos os casos. Eu estou falando mais daqueles casos que todo mundo tem o acesso. Mas eu quero uma meta aqui. Mas eu faço o básico? Exatamente. Eu procuro estudar sobre isso? Ou eu só quero ali, igual o Marco Túlio fala muito, né? E é uma das coisas que eu mais amo, que ele fala, eu tô ali, só entro na empresa, ligo a minha chavinha, na hora que eu saio eu só desligo, eu só preocupo com o ligar e com o desligar. Tem muito empresário que não entende o setor. O setor de panificação, ele é uma indústria dentro de um varejo. É totalmente diferente dos outros setores, que os produtos são reposição. Ele é um setor de transformação. Existem processos. E para muita gente acha, eu preciso de tal coisa, faça já. Não é assim. O ramo de panificação e confeitaria, se você encurtar um processo, você interfere diretamente no resultado e na qualidade do produto. Então, o profissional precisa ter o tempo para ele produzir e fazer acontecer dentro do setor, para que o resultado final seja um produto com a venda excelente. É a melhor forma de trabalhar. E para o dono de mercado que está vindo, ouvindo ou vai ver, treine, qualifique o seu profissional, invista em padaria. E cada dia mais você vai ter resultado.
Agora, se simplesmente cobrar e não qualificar, não adianta. A gente perde muita mão de obra boa pelo simples fator. Contratamos, vai lá, ou a pessoa que está lá há tantos anos vai te ensinar. E não dá o tempo da pessoa se adaptar e aprender. Ou a pessoa que está lá tem insegurança de ensinar e perder o trabalho. Acaba que a pessoa se frustra e indo embora. Porque o McDonald's é a maior franquia do mundo. Eles pegam a pessoa para trabalhar, coloca como aprendiz por um determinado tempo e depois de lá ela vai para executar a função. Tô pronto, tô seguro. Aqui não, mercado não. Isso tanto vale para atendimento quanto para profundo. E eles têm rotatividade igual todo mundo. Todo mundo. Vai lá. Aí você ouve, porque não adianta treinar porque vão embora. Vão embora sim, se não te sentir segurança e não for bem remunerado. Porque se o profissional vale, ele tem que ser pago. Não importa quanto você paga, importa quanto ele te dá de retorno. É a lei da troca. Agora fica porque eu não posso pagar. O cara é bom, ele merece ganhar bem. Porque eu falo até para muitos profissionais, mas quanto eu devo ganhar? Você faz o seu salário. Quem faz o salário é o próprio profissional, com a sua produção diária e mostrando resultados. Agora não adianta ir lá, a gente brinca muito disso aí. Chega 8 horas da manhã e fala, vem em mim em 4 horas. Acabou de chegar pensando em ir embora. Com a mentalidade vem em mim sexta-feira. Vem em mim sexta-feira. Sextou. Ou o cara vê a câmera ali e se esconde. Ninguém tá vendo. Sim. Só que contra fato não é argumento. Hoje tem sistema. Produção diária. Quando tem toda a preocupação de ter produção diária, conferir, não dá para esconder. Então, tem que fazer certo. Eu sempre falo isso aí. Seja o melhor, não importa o que você faça. Sempre tem alguém vendo. Leandro, nós vamos já finalizar. Então a gente podia ficar aqui, né? Gostoso. Troca ideia até amanhã. Até amanhã. Mas dentro de todo esse pensamento, Leandro, antes de você finalizar, eu sempre falo assim, e desde ontem que nós estamos aí, né, a campo, conversando, eu escutei isso de alguns influencers em supermercado, de alguns consultores, principalmente no marketing digital, e eu falava isso desde lá de trás. 2 pontos. Primeiro ponto, tudo isso que nós estamos falando é perder venda para nós mesmos. Sim. Tá? Segundo ponto, eu vou aumentar mais 3 pontos. O segundo ponto, nós temos que entender dentro de um supermercado, que nós somos especialistas, que nós temos no mínimo 4 a 5 empresas dentro. Então nós estamos falando aqui de padaria para os gestores, para o encarregado, porque a empresa ela é feita de pessoas físicas que compõem o CNPJ. Então não adianta a gente jogar aí toda a responsabilidade somente num gestor. Então é todo o time. É um time. E que aí temos aí as consultorias que vêm quando entra, fazem parte também desse CNPJ. Passa seu time. Então, para quem aí hoje está chateado, triste, porque se eu sou um consultor, um mero consultor ali, estou visitando, eu estou triste com o que está a realidade hoje de padaria, não é possível que, né, aquele dono ou aquele padeiro não está triste com essa realidade que a gente está mostrando aí e que pode ser melhorada. Então vamos tratar ali a padaria como uma empresa também dentro. Vamos tratar ela como... Vamos fazer a gestão dela. E outra, eu sei que a Santo Tomé, e tenho certeza disso, você vai fazer a sua consideração final, deixar uma mensagem final, mas eu tenho certeza que é aquilo que eu vou falar e muitas pessoas vão cansar e vão ver eu falar várias vezes isso. O foco nosso é em cima disso. Teoria sem prática não é nada e prática sem teoria não é nada. Nós não estamos aqui só para falar. Falar nós falamos aqui no podcast. Um podcast nós vamos falar. Exatamente. Agora, nós somos você, né, desde 2014, nós estamos aí há 12 anos. Nós vamos colocar sempre a mão na massa, ajudar para ter essa continuidade e esse pós, tá? Eu só queria levantar esses 3. Então, Leandro, deixa uma mensagem aí para nós, pode estar aberto, uma frase motivacional, seja o que for, o que você quer deixar aí de mensagem aí pro pessoal que tá e vai nos assistir.
Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, pela parceria, pela amizade que nós temos há muito tempo. Ninguém vence sozinho. Um precisa do outro. Sempre vai ser assim a vida. Sempre um dando a mão pro outro e juntos somos mais fortes. Com certeza você vai ver que em breve a região de Minas Gerais vai estar muito bem atendida pela Anidia Trade e a Santo Tomé. E para os donos de mercado que não têm muita confiança no setor de panificação, eu só falo uma coisa: invista sem medo. Você vai ter retorno e vai transformar o seu mercado em uma super loja. A padaria é o setor que vai mudar o seu mercado. Muitos não acreditam. A padaria não representa nada. Só quem é atrativo, ela é o setor mais atrativo do mercado, é o setor que mais traz rentabilidade. Então, se você está descrente e tem um problema, chama a NID, chama a Trade, contrate a Santo Tomé, que nós temos a solução para o seu problema. Muito obrigado, um abraço, rapaziada. Estamos finalizando aí mais um Trade 3 Podcast. Queria deixar aí um abraço, uma gratidão pro Leandro, pro Luciano, né? Que sempre confiou aí nessa parceria. Acho que também eu ia deixar uma mensagem final aí, mas acho que nós já falamos. Só para não ser injusto, não posso esquecer do Leonardo Tomé, que também trabalha com o filhão, meu filho. Isso. Ele faz toda a parte de TI, ele é o responsável pelas fichas técnicas, a avaliar a parte de compra, fica tudo para ele. Então, para não ser injusto, Leonardo, tamo junto. E aí, gostaria de finalizar, né, mandando um abraço para todo mundo, principalmente para vocês. E a gente escuta tanto aí, né, vendo podcast, lendo livros, com coaches ou outras pessoas que têm o feeling de mercado de tantos anos. O feito é melhor do que bem feito. Comece, acredite na sua padaria. É muito triste, vamos unir forças e quando a gente chega numa padaria só tem o pão ali jogado, não tem mais nada. Então nós temos certeza absoluta que nós podemos mudar essa realidade. Não é difícil, porque já conseguimos em vários clientes, né? O Leandro já chegou em vários estados, em várias cidades, ficou mais de 5 anos lá no sul. Então, nós acreditamos na padaria. Com certeza. Dos nossos amigos contratantes. Amigos. Né? Essa é a verdade. Em todos os estados e no Brasil, como o Leandro falou. Não é pão francês, é pão brasileiro. É o pão nosso de cada dia. E é o pão de queijo mineiro. Obrigado, pessoal. Até mais. Gente, com Deus.